E se nós aceitarmos o desafio de Deus de trocar o nosso rancor e o nosso sentimento de vingança por paz? Hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre paz que vem do ato de perdoar e de se negar a vingar-se. Uma das primeiras coisas que o coração humano pensa em fazer é em vingar-se. Isso já está atrelado à natureza humana, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Contudo, a palavra de Deus é muito clara quando ela contradiz esse desejo, dizendo que nós deveríamos aprender a perdoar ao invés de nos vingarmos. Veja, lembra daquele texto de Levítico, capítulo 19, verso 18? Não procurem vingança, nem guarde rancor contra os filhos de seu povo, mas ame o Senhor, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Esse é um texto muito importante, é um mandamento, inclusive, que é endossado no Novo Testamento. 5 vezes Jesus fala desse mandamento, Paulo fala 2 vezes desse mandamento e Tiago fala mais uma vez. Esse foi um mandamento distorcido pelos fariseus, mas ele foi um mandamento que foi expandido por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, de acordo com Cristo, há uma oposição direta em relação à vingança, o rancor e o amor. Nós precisamos aprender a amar do jeito que Deus ama. É isso que nós temos falado em toda essa série de vídeos que a gente tem tido. Aprender a amar do jeito que Jesus ama. José do Egito talvez seja um exemplo muito importante para nós de como lidar com o desejo de vingança. Vocês se lembram que ele foi vendido por seus irmãos lá para o Egito, e mesmo depois de muitos anos, ele tendo subido na hierarquia do Egito, ter conseguido conquistar muito poder, ao invés de ele usar esse poder e influência para poder ferir os seus irmãos, ele faz o contrário. Ele usa esse poder e influência para fazer o bem aos seus irmãos. Isso porque ele entendeu que no final das contas a vingança não vale a pena. Ela não vale a pena. Então nós temos hoje um desafio, que é o desafio de trocar a vingança pelo amor. E eu quero te dar 3 razões para isso, pelo menos. A primeira razão é que a vingança nos nivela ao mal que nos foi feito. Ela nos torna iguais ao malvado que nos feriu. E isso é importante porque quando nós queremos justiça, nós às vezes nos esquecemos que se nós agirmos em retribuição a alguém que nos fez mal, nós estamos agindo igual à pessoa que nos fez mal. O maior mal que o malvado pode fazer contra mim é me transformar em uma pessoa tão malvada quanto ele. O malvado pode me ferir, alguém que é malvado pode me colocar numa situação de vergonha, de tristeza, de frustração. Alguém que é malvado pode fazer muita coisa comigo, mas uma coisa ele não pode fazer, ele não pode me transformar nele mesmo. A vingança é basicamente a aceitação de nos transformarmos tão maus quanto o malvado que nos feriu. A vingança é baixar o nível. É ficar na mesma altura de um indivíduo baixo. Lembre-se do que Jesus falou, dar a outra face. É isso que Jesus está querendo dizer, é uma exposição da irracionalidade de quem é agressivo e violento. Dar a outra face era a forma de Jesus dizer, olha, você até pode me subjugar, mas você não pode me transformar em você. Em Mateus 5, nos versos 46 a 47, Jesus disse que se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que recompensa nós temos? Os publicanos fazem o mesmo, e se nós só saudamos aqueles que nos saúdam, o que fazemos demais? Os gentios fazem o mesmo. Nesse sentido, o que Jesus está nos ensinando é que ao amar o próximo, mesmo querendo se vingar, nós não estamos permitindo que o mal nos controle, que nós sejamos tão iguais aos perversos. Porque os perversos também só amam quem amam eles e odeiam quem odeiam eles. Mas o que Jesus está querendo dizer é que se você é servo de Cristo Jesus, você vai contra essa lógica, que você ama, inclusive as pessoas que não merecem ser amadas por você. Você se nega a vingar-se, apesar de ser um direito teu.
Não permitir que o mal te transforme é a ação que todo cristão deveria ter em sua vida. Nós não podemos evitar que o mal nos fira, isso é verdade, mas nós podemos evitar que o mal nos controle e nos transforme na pessoa que é o agente causador do mal. Se nós fizermos isso, nós vamos parar de confiar nas pessoas, porque nós projetamos nos outros aquilo que nós somos. Se nós nos tornarmos pessoas vingativas, nós vamos nos tornar pessoas más. A vingança, ela é matar nos parâmetros de Jesus. Mateus 5, verso 21 e 22, Jesus disse: vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, Jesus está equiparando os recursos da vingança ao ato de matar a pessoa. Então, mesmo que a vingança seja um rancor, um xingamento, um pensamento negativo em relação a alguém, para Jesus esse é um ato definitivo de tirar da pessoa algo. E para Jesus é tirar a vida. Isso é muito sério. A segunda razão do porquê nós não deveríamos viver pautados na vingança é que a vingança destrói as relações. Imagina só que se José, ao invés de escolher acolher a família, quando ele anunciou que era o governador do Egito e era irmão dos seus irmãos, na história, ao invés de escolher isso, ele poderia ter causado um mal muito grande para os seus irmãos. E dessa forma ele perderia as pessoas. Ele perderia as pessoas. O perigo da vingança é a falsa sensação de equilibrar a qualidade das relações. Mas o problema maior é que a vingança gera solidão. Pessoas que se vingam são pessoas solitárias. Se você se sente solitário na vida, lembre-se, o rancor corrói a capacidades relacionais das pessoas. O ressentimento te torna intragável. E você conhece pessoas assim que são intragáveis. São pessoas tomadas pelo ressentimento, pelo desejo de vingar-se, pelo desejo de fazer algo de mal contra alguém que já o feriu no passado. Ser feliz e ter razão não significam a mesma coisa, e nós sabemos disso, principalmente aqueles que são casados. E a razão é porque as pessoas erram conosco, e as pessoas são quem são, e ao errarem conosco, o único caminho para a reconstrução das relações é o perdão. A vingança destruirá definitivamente a ponte que havia entre nós e a pessoa amada. A vingança nos define pelo mal do passado. José não se permitiu ser definido pelo mal do passado. A vingança é uma prisão que está lá no passado. A vingança, para a nossa vida, ela nos congela. E o que define o nosso caráter é o bem que nós fazemos hoje, não o mal que nós sofremos no passado. Por isso, quando nós oferecemos perdão, nós vivenciamos libertação e cura. O perdão é um ato unilateral, independe do outro. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós recebemos o perdão de Deus porque nós oferecemos o perdão a quem nos deve. Abrir mão da justiça para ter cura é um ato doloroso no princípio, mas muito sábio no final, porque é isso que nós precisamos. Qual é a nossa responsabilidade? Fazer o bem a todas as pessoas. No nosso dia a dia, tentar ter paz com todos. E isso não depende só de nós. E o nosso desafio é abrir mão da vingança e deixar Deus cuidar disso. Lembre-se, Deus é bondoso, misericordioso, paciente, perdoador e justo. Ele não vai se esquecer de você. Durante todo esse tempo em que estivemos conversando nessa série, nós aprendemos um pouquinho mais sobre amor e perdão. Espero que Deus tenha falado com você. Nós nos encontramos na próxima. Até lá, fica bem, fica seguro, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Que Deus abençoe.